Ok, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Então, vamos na nossa primeira aula aqui, né, do nosso grupo English Class. Ok, fico muito feliz por vocês terem vindo. Esta aula é bem interessante porque o Present Perfect, ok? O Present Perfect exige aí uma atenção especial para não confundir com o Past Simple. Tá? Então, é normal e comum confundir o Present Perfect com o Past Simple, ok? E aí hoje nós vamos ver os principais aspectos do Present Perfect, certo? Nós vamos ver os principais aspectos e a partir deles, vocês poderão exercitar, praticar bastante e aí dominar o uso do Present Perfect, que é às vezes confuso quando não se tem aí os elementos necessários para diferenciar um do outro e quando usar um ou outro. Aqui eu vou mostrar em alguns momentos o Past Simple só para diferenciar, tudo bem? Então aqui nós vamos ver a primeira parte. Vejam só, o Present Perfect, além de outros aspectos, ele foca principalmente nesses pontos aqui que vocês estão vendo aqui na tela agora, tá? Então o Present Perfect é utilizado para se referir a accomplishments, ok? A conquistas, realizações, ok? Se refere também a mudanças que ocorrem ao longo do tempo, né? Quando você se depara com aquela mudança, você se expressa utilizando o Present Perfect. Vocês vão ver na prática daqui a pouco, nos exemplos. O Present Perfect, ele é utilizado também para falar sobre life experience, né? As experiências que nós temos durante a nossa vida, né? Seja uma experiência duradoura ou não, não importa. Seja uma comida que você come, um lugar onde você esteve, não importa. Então, é life experience. E se refere também a uncompleted actions, ações, né? Que foram iniciadas, mas que continuam inacabadas, né? Uncompleted actions. Tudo bem? Então, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje, do Present Perfect. Eu garanto que, observando bem cada um desses pontos, vocês vão ter um domínio legal do uso do Present Perfect. Ok? Então, deixa eu abrir aqui o próximo slide. Para começar com... vocês já conseguem ver aí a tela da aula, não? Do PDF? Não. Com os exemplos. Deixa eu mostrar aqui. E Ainda agora? não. Aparecendo? Está carregando, apareceu. Ok. Então, vamos lá. Ok, eu trabalho geralmente com exemplos, né? Porque o aluno consegue, a partir dos exemplos, construir as próprias frases, ok? E fazer uma análise textual para perceber, para notar o uso do Present Perfect, ok? Às vezes, a gente pode imaginar que o Past Simple, no dia a dia, é mais usado que o Present Perfect, mas não é. Present Perfect, ele é muito mais utilizado, muito mais usado no dia a dia. Quando você se refere a uma ação, vejam só, uma ação que começou aqui, no momento no passado, e ela continua, né? Vejam só esse aspecto, uma explicação que vocês geralmente veem por aí, e correta, não está errada não. Que uma ação começa aqui, no passado, em algum momento do passado, ok? E ela percorre aqui, vem do passado e vai percorrendo, e continua aqui, no presente. Esse é um primeiro ponto que vocês precisam perceber. Ok? Antes de nós entrarmos para esses detalhes que eu apresentei aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui uma ação que começou aqui no passado e ela percorre, né? Ela vai se estendendo para o presente e continua no presente. Ela continua acontecendo. Esse é o aspecto principal do Present Perfect. Ok? Porém, vejam só. Quando eu falo de uma ação que começou no passado, ok? Pode não ser necessariamente uma ação. Essa é uma coisa que também não se fala muito. A primeira parte que eu expliquei agora, essa se fala muito, que é uma ação que começou no passado, e ela vai se estendendo até o presente e vai continuando aqui. Porém, pode não ser a ação em si, a ação que começou no passado, mas pode ser os efeitos dela. Isso é muito importante, pessoal, se vocês quiserem entender o que é o Present Perfect. Tá? Então, pode ser uma ação iniciada no passado,
que ela pode ter parado aqui no passado, mas os efeitos, a relevância dela continua. Isso também é present perfect, tá? Por isso que eu coloquei no grupo lá ontem isso aqui, vejam só, antes de começar os exemplos aqui, só para vocês se situarem. Eu coloquei no exemplo, isso aqui, olha. I've lost my wallet. Ok? Então, eu perdi a minha carteira. I've lost my wallet. Aí eu pergunto para vocês entenderem bem o present perfect. Quando eu perdi a carteira, foi uma ação, né, um evento que ocorreu no passado, mas ele ocorreu no passado, ele não está ocorrendo mais. Ou ele está ocorrendo, eu estou perdendo a carteira? Não, eu perdi a carteira. Mas isso é relevante para mim até agora, certo? Porque eu não a encontrei, eu não tenho essa carteira, eu estou preocupado, eu estou procurando essa carteira. Ou seja, a ação do passado, ela ocorreu aqui no passado, ela parou aqui, mas os efeitos dela continuam até o presente. Isso é muito importante para vocês dominarem o present perfect. Por isso que muitas vezes o aluno ele fica confuso ao dizer assim, I lost my wallet. Ok, gramaticamente não está errado, só que se aplica de uma forma diferente. Você pode dizer que I lost, essa daqui, I lost my wallet, quando você estiver relatando um fato que não é mais importante para você hoje, mas você está relatando aquele dia onde eu estava fazendo coisa tal, eu perdi a carteira, eu perdi minha carteira, certo? Aí sim, você vai usar o past simple, okay? Nesse caso aqui, quando a ação ocorreu no passado, ela foi concluída no passado, ela acabou lá, e você só tem uma lembrança, ela não tem mais relevância para você. Ela não tem mais relevância, você apenas relata o fato. Agora, se ela tem relevância para você, o efeito dela, aí a gente usa o present perfect, ok? Então, isso aqui foi só uma introdução, ok? E vamos aqui para a primeira parte sobre o present perfect, tá bom? Aqui, nós temos present perfect with interesting events, action, ou interesting events, actions, and accomplishment, ok? Então, você usa aí o present perfect para se referir a eventos, né, ações interessantes, realizações, ok? We often use the present perfect to list the accomplishments of individuals or humanity. You cannot mention a specific time, ok? Então, tem um aspecto interessante aí sobre o present perfect. É que quando você o utiliza, você não dá ênfase ao momento em que aconteceu o fato, o evento. Diferentemente do past simple, que você diz assim, yesterday I ate a hamburger, tá? Aí você falou, ontem eu comi um hambúrguer. Yesterday I ate a hamburger. Ok? Para o present perfect, não há importância, não é importante você citar o tempo específico em que a ação começou, porque a preocupação, o foco do present perfect são nas consequências, ok? E aqui, vocês vão ver que, como está explicando aí, eu uso present perfect para me referir a realizações, tanto de pessoas quanto da humanidade, tá bom? E aí nós vamos ler esses exemplos aqui juntos, para a gente fixar, tudo bem? Deixa eu organizar aqui a minha canetinha, para ficar bem legal para vocês acompanharem, tá? Ok, vejam só. Nós temos aqui o primeiro exemplo e a gente vai analisando, tá? Ó, man has walked on the moon. Ok, veja que foi um fato que aconteceu há muitos anos, né? O homem andou na lua. Man has walked on the moon. Mas por que eu estou usando o present perfect? Porque eu estou expressando com isso a importância, a relevância do fato para a humanidade, tá? Por isso que isso aqui requer uma aula desse tipo, talvez até mais de uma hora, talvez a gente estenda essa aula para mais uma hora, numa outra oportunidade, porque no grupo não dá para explicar isso. Então, veja só, quando eu digo man has walked on the moon, eu estou expressando com isso a importância daquele fato, a relevância dele até hoje no aspecto histórico, entendeu? Então, você usa o present perfect nesses casos. Vamos reforçar com mais exemplos. Olha aqui. Our son has learned how to read.
Veja só, nosso filho aprendeu a ler, ok? Porque quem está falando, certo, está expressando o quê? A ideia de que houve uma conquista individual agora, né? A primeira foi da humanidade, né? Man has walked on the moon. Our son has learned how to read. Né? Nosso filho aprendeu a ler. Então, aí eu expresso com isso a importância desse fato, ok? Quando eu quero enfatizar isso, ok? Eu uso o present perfect. E vejam que não há uma ênfase no momento em que isso aconteceu. Até porque você dizer que alguém aprendeu a ler, não tem como você dizer assim, o momento certo que isso aconteceu. Porque é um processo. E isso corrobora o que a gente disse anteriormente, que é uma ação que começou aqui no passado e ela vai se estendendo para o futuro, ok? E ela influencia o presente e continua influenciando, ok? Então, isso é present perfect. É um pouco complexo? Sim, é complexo, porque se você for comparar com past simple, o past simple é muito fácil. Você só pensa no momento em que aconteceu um evento e expressa isso. Por exemplo, where did you go last Saturday? I went to the beach. Pronto. Certo? Eu relatei um fato passado, ok? E foi bem fácil. Já no present perfect, a gente precisa dessas nuances, né? De entender a influência que ele tem no texto, né? Na fala. Vamos para o próximo exemplo? Olha aqui. Doctors have cured many deadly diseases. Ok? Médicos têm curado muitas doenças fatais, né? Doenças mortais. Ok? Esse aí, tem vários exemplos assim que eles são muito claros para poder exemplificar o que a gente tem, o que o significado do present perfect tem. Porque eu digo, doctors have cured many deadly diseases. Porque se você parar para pensar assim, os médicos curaram, né, muitas doenças fatais ou mortais, isso não é um fato que aconteceu no passado e ficou lá. Não. É um fato que começou desde o início da medicina e que se estende, como foi dito. Eu vou falar muito disso, porque meu objetivo é que vocês vejam bem a diferença, tá? Então, um fato que aconteceu lá e se estende aqui, porque eles tanto curaram quanto continuam curando, tá? Aí a tradução não é nossa preocupação traduzir, porque às vezes você pode usar o tem ou não. Doctors have cured many deadly diseases, médicos, né, têm curado. Aí eu acho que fica bem mais legal dizer tem curado, né? Muitas doenças fatais. Vamos em frente. Aqui nós temos mais um outro exemplo. Scientists have split the atom. Os cientistas dividiram o átomo, ok? Por que eu estou usando o present perfect? Porque isso é uma conquista da humanidade, uma conquista da ciência. Então aí eu uso o present perfect. Se vocês observarem, hoje talvez não vai dar tempo, porque eu tenho um exercício no final, mas eu estava pensando em pedir para vocês olharem algumas matérias de jornais para verem o quanto que se usa o present perfect. O present perfect, ele é muito presente em matérias jornalísticas em inglês, tá? Depois vocês podem ver isso aí. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. My father has spoken 5 languages. Outro exemplo que dá clareza para a explicação. Por quê? Meu pai fala... Eu posso até traduzir tranquilamente assim. Meu pai fala 5 idiomas. Fala 5 idiomas. Porque não, vocês esqueçam essa coisa de traduzir literalmente, né? Meu pai, porque aqui também tem tradutores, né? Acompanhando essa aula. Por isso que eu estou especificando isso. My father has spoken 5 languages. Meu pai fala 5 idiomas. Meu pai tem falado 5 idiomas. Aí já fica meio estranho. Mas o interessante não é essa questão da tradução. O interessante é vocês observarem o seguinte, que meu pai aprendeu a falar em algum momento, certo? E ele continua a falar nos idiomas present perfect. Porque se eu disser, pessoal, presta atenção, se eu disser my father spoke 5 languages, de repente eu posso até estar passando a ideia de que meu pai nem vivo está mais. Entenderam? Deixa eu colocar isso aqui. Para ficar claro bem aqui, para vocês irem observando a diferença entre essas estruturas. My father
spoke 5 languages. Ok? Pode ser que ele tenha, também não quer dizer exatamente que ele tenha falecido, né? Mas você pode estar se referindo a um evento no passado em que naquele evento meu pai falou 5 idiomas. Por exemplo, my father spoke 5 languages in the conference. Tá? Aqui eu estou descrevendo um fato passado que não tem mais relevância no presente, ok? E aí sim eu uso o past simple. Mas se eu me refiro à habilidade dele, à conquista dele, à capacidade dele, que é uma coisa que tem relevância até o presente, eu uso o present perfect. My father has spoken 5 languages. Ok? Agora vamos continuar com outro exemplo. Ok, eu não vou ler todos, porque senão não vai dar tempo, porque tem os outros aspectos. Eu vou pular para mais um aqui à frente, tá vendo? Ó. Professor, cabe uma pergunta. Pode ficar à vontade, Maurício. Vocês podem participar, pode tirar dúvida. Ah, tá. É basicamente usando o have e has para falar do presente perfect, para observar o presente perfect, ou tem outro verbo? Não. Você falou muito bem, porque é que, ótimo. A minha intenção nessa aula não é falar da estrutura gramatical, de como se forma o present perfect, mas os usos do present perfect no dia a dia. No aspecto gramatical, você puxou o assunto. Bom, tudo bem. Como é que eu formo o present? Porque isso é mais fácil, né, de você pegarem. Eu uso to have, né, o verbo have, ok, have, has, plus participle. Tá? É o verbo ter no presente com o particípio. Que eu participo. Lembra do particípio, pessoal? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Ó. Go, gone. Ok? Do, done. Esse segundo aí é o particípio, tá? Make, made. Speak, spoke. Então, tem uma lista de verbos que vocês precisam consultar, que existem 3 colunas, né? O base verb, o infinitive, past and participle. É aquela última coluna. Tá? É com ela que se forma o present perfect, tá bom? Vamos aqui. Mais um exemplo aqui. Olha aqui. Natasha has achieved highest grades. Tá? Então, a Natasha conseguiu notas mais altas. Has achieved. Ou seja, para fechar esse slide aí, vocês viram que o present perfect é utilizado para se referir a conquistas, a realizações, seja sua pessoalmente, ou de alguém individualmente, ou da humanidade. Beleza? Com base nessa explicação, antes de passar para outra, eu gostaria que no chat, por favor, vocês colocassem alguns exemplos. Pode ser um exemplo só. Pensa em você mesmo ou em alguma coisa que você quiser e crie uma frase usando o present perfect referindo-se a uma conquista. Podem fazer isso, por favor? Vamos lá. Vamos criar alguns exemplos, gente, para ficar mais legal. Que eu já vou passar para a segunda parte. Deixa eu criar alguns exemplos para vocês aqui. Ó. What have you done this week? Okay? Pode ser uma pergunta com present perfect para se referir ao que você fez, né? Ok? Mais uma. I have bought my apartment. Vocês podem abreviar. I bought my apartment. Tudo bem? Ok. Vamos continuar aqui com o próximo slide. Agora, nós vamos para o outro aspecto que é muito importante do present perfect. Ok? Agora nós vamos falar sobre mudanças que ocorrem ao longo do tempo.
present perfect change over time. We often use the present perfect to talk about change that has happened over a period of time. Tudo bem? Essa é mais fácil que a... Essas duas são bem fáceis. Vamos lá. Aos nossos exemplos. Nas minhas aulas normais mesmo, eu peço para os alunos lerem, mas quando estão um pequeno grupo de alunos, peço para eles lerem os exemplos. Mas essa como é a primeira, eu vou fazer isso, tá? E na próxima eu consulto vocês se vocês gostariam ou não de participar na leitura aqui dos exemplos. Então, tá bom. É importante a gente lembrar o seguinte, e tentando memorizar, assimilar esses aspectos, né? Essas características são muito importantes para dominar o uso do present perfect. Deixa eu perguntar antes de começar aqui, qual é a função anterior do present perfect? Accomplishment, ok? Para se referir a accomplishment. E agora nós vamos ver sobre overtime, ou change over time. Então, veja só. You have grown since last time I saw you. You have grown since the last time I saw you. Você cresceu desde a última vez que te vi. Tá? Olha aqui. Olha aqui onde está expressado a ideia de mudança, algum tipo de mudança, tá? E o present perfect aí, vocês estão vendo? Aqui o present perfect, have grown. Essa expressão aqui, since, ela é muito própria, ela é muito típica nas formulações, nas frases com present perfect, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. The government has become more interested in arts education. The government has become more interested in arts education. O governo passou a se interessar mais pela educação de artes, né? Ou então o governo tornou-se mais interessado na educação de artes. Vejam só, qual é a ideia que se passa aqui, gente? Eu tenho aqui, olha, o present perfect, aqui. E aqui vocês podem perceber que há a ideia de uma mudança, de uma alteração, em alguma ideia, em alguma atitude. O que a gente pode entender disso? É que o governo não tinha esse interesse, ok? Pelo exemplo, né? E tornou-se mais interessado. Então, quando você sente que, você percebe que há uma mudança que ocorreu em um determinado período, aí você usa o present perfect, tudo bem? Vamos aqui para o próximo exemplo. Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies program was established. Outra vez, Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies program was established. Ok, então nós temos aí mais uma mudança, né, ocorrendo aí em relação a uma nação, né? Aliás, a língua japonesa, né? Japanese has become one of the most popular courses, né? Então se tornou um dos cursos mais populares. Houve essa mudança, é uma mudança que aconteceu. Então eu uso o present perfect. Vamos para o próximo. My English has really improved since I moved to Australia. Essa é bem legal. Essa fica, alguns exemplos são bons assim para esclarecer bem. My English has really improved since I moved to Australia. O meu inglês realmente melhorou desde que eu mudei para a Austrália. Foi uma mudança que aconteceu. E não esquecer, tá? Vale lembrar que não devemos esquecer que isso aí é aquela ação que eu expliquei anteriormente, tá? Ela começou no passado, ela tem relevância no presente e continua. Ok? Então, esse é um aspecto, vamos dizer assim, universal do present perfect. Tá bom? Próximo exemplo. Our English has improved a lot when we moved to England. É igualzinho a anterior, né? Ok, vamos aqui. Her behavior and attitudes have changed a lot since you last saw her. Your behavior and attitudes have changed a lot since you last saw her. Essa é bem clara. Tanto é que tem até a palavra mudar. A palavra específica mesmo, né?
Ó, o comportamento e as atitudes dela mudaram muito desde que você a viu pela última vez. Ok? Então, você pode, de repente, criar um exemplo para mim aí, do Present Perfect, usando o que aconteceu depois que vocês passaram a entrar no nosso grupo de inglês. Assim, alguma coisa aconteceu, vocês viram uma expressão nova, vocês passaram a entender uma coisa nova, então vocês podem dizer, ó, I have learned, I have improved my vocabulary since I entered, since I joined the group. Então, e uma outra forma que eu sugiro aos alunos, para que eles não confundam o Present Perfect com Past Simple, é sempre fazer o seguinte, pessoal, quando eu uso Past Simple, eu me refiro, é um conto, eu estou relatando uma história, ok? Que ela foi um fato que aconteceu e lá ficou. Eu apenas tenho lembranças disso e estou falando agora, ok? Mas se vocês se referem a ações, verbos, situações que aconteceu lá, mas que tem relevância ainda, é Present Perfect, fica fácil, tá bom? Aí vamos ao próximo aqui. I have become more interested in medical issues. Essa aqui é bem parecida com essa anterior. Tá? Vamos para essa aqui. You've changed since I saw you last. Você mudou desde que eu te vi pela última vez. Né? Então, você nota a pessoa, conversa com a pessoa e percebe que houve uma mudança. Ok? Porque se trata desse aspecto. Tá? Próximo exemplo. He has become more concerned about his social status. He has become more concerned about his social status, ou status. Eu sei status ou status, tá? Ele ficou mais preocupado com o seu status social, tá? Ele passou a se preocupar, né, mais com o seu status social. Ou seja, é uma mudança. Lembrem, quando se fala de mudanças aqui, nesse aspecto gramatical do Present Perfect, não pense que é uma mudança no aspecto físico, não é só isso. É uma mudança. Caráter, ideia, pensamento, projetos, planos. Certo? Quando se trata dessas mudanças que ocorreram em determinado período, usa-se Present Perfect. Ok? Vamos ao próximo. Travel has turned into a huge industry in the last few decades. Essa aqui é bem legal, olha. Isso aqui é uma das que aparece em jornais e tal. E esse é um bom exemplo. Deixa eu olhar aqui para ver se tem alguém tentando. Ok, estou vendo aqui a Denise. Isso, Denise, tá ok, ótimo. My English, ok. Alguns exemplos aqui que estão aparecendo, legais. Tá? E daqui a pouco a gente compartilha mais. Esse último, vocês conseguem visualizar o último exemplo? Travel has turned into a huge industry in the last few decades. Essa é um exemplo bem comum em notícia de jornal. Né? Quando fala de indústria, ok? Então, o que é que acontece? Olha, viagens, né? A viagem, o turismo, né? Tornou-se uma indústria, uma enorme indústria, né? Nas últimas décadas. Então, um processo, né, que aconteceu, né, vamos dizer assim, no aspecto econômico do país ou da cidade, e que se pôde perceber essa alteração, essa mudança, né, na economia em relação a viagens. Né? Travel has turned into, né, tornou-se uma indústria enorme, né, uma indústria significativa, importante, certo? Nas últimas décadas. Ok, tudo bem. Então, vamos lá, gente. Deixa eu desligar aqui para abrir o outro slide e só colocar aqui para vocês, ó. Present Perfect. Nós temos accomplishment, change over time. Nós já vimos esses dois aí, tá? Accomplishment and change over time. Agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo slide. Eu separei por tema. Ok. Agora nós vamos falar
Esses os alunos têm mais facilidade de criar exemplos com esse aqui. Mas com todos eles vocês vão ter facilidade. É só rever o vídeo depois na internet, vai ficar lá no canal. Ok, já falamos de accomplishments. Ok? Falamos de change over time. E agora vamos falar de experience, finished actions. Tá? Experiências. Que experiências são essas? Experiências de modo geral. Tá? E vejam só, quando eu falo dessas experiências, eu me refiro a uma ação acabada. Como, de fato, todas elas a gente percebe que, quase todas, não todas, mas ações que elas estão acontecendo e ações que terminaram, mas têm relevância no presente. Uma dessas aí, finished actions. Finished action, ações concluídas. Para falar de experiência. Ok? Então, você pode, de repente, falar, comer uma comida que você não havia comido antes, né? I have eaten maniçoba. Maniçoba é uma comida paraense. I have eaten maniçoba, quer dizer, eu tive a experiência de comer. Então, veja só. Vamos aqui, focar bem aqui, por favor. To describe your experience, it is like saying, I have the experience of. É como dizer, eu tenho a experiência de. You can also use this tense to say that you have never had a certain experience. Você pode usar na forma negativa. Também não teve essa experiência. Tudo bem? Ok, vamos lá. Veja só. I have been to France. Por que é uma experiência? Porque não é uma coisa comum, não é usual, não é habitual ir para a França. Não é habitual eu ter, certo? Nunca tinha ido lá, então agora eu fui e posso dizer que I have been to France. You have had the experience of being in France. Maybe you have been there once or several times, tá? Aí a partir daí você pode ter dito que foi outras vezes, né? Sem definir o tempo, o momento certo que isso aconteceu. Tá bom? I have been to France 3 times. Aqui, ó. Outra experiência. Também fala de experiência. Não quer dizer que a experiência ela é única, não. Tá? I have never been to France. E a forma negativa. Ok? Então, esse aqui é bem simples. Mas nós temos mais exemplos. Para expandir melhor a compreensão. Tá? I think I have seen that movie before. Então, estou falando de uma experiência de ter visto o filme. Eu acho, né? Olha. I think I have seen that movie before. Ok? Eu acho que eu já vi aquele filme antes. Quer dizer, foi experiência. Ok? He has never traveled by train. Essa aqui fica bem mais interessante para se tratar de uma experiência mais significativa, vamos dizer assim. He has never traveled by train. Ele nunca viajou de trem. Então, ou seja, eu uso essa estrutura também na forma negativa. Have you ever been to Japan? Perguntando para vocês, né? Have you ever been to Japan? Vocês já estiveram no Japão? Já foram ao Japão? Ok. Joan has studied 2 foreign languages. Ok. O João estudou 2 línguas estrangeiras. Bem parecido com aquele lá, pessoal, do anterior, né? Accomplishments. Porque às vezes o accomplishment também pode se referir a pode se encaixar na categoria de experiências. Ok? Próximo exemplo. I have been to India. I have eaten sushi. Ok? Quando isso passar a ser comum, habitual, aí você não vai mais usar I have eaten sushi. Você vai dizer, se for uma comida do dia a dia mesmo, na sua rotina, você vai dizer I eat sushi. Twice a week, once a week, 3 times a month. Então vira rotina. Ok, vamos lá. I haven't flown in a helicopter. Eu nunca andei, quer dizer, eu não andei de helicóptero, né? Eu não voei de helicóptero. É uma experiência que ele não teve, pessoal. Have you ever been to a pool party? Você já esteve numa festa de piscina? Quer dizer, quando eu me refiro a esse aspecto gramatical do present perfect, eu estou falando de coisas que não são usuais, não são habituais, então são experiências, né, que eu tenho de vida.
Ok, olha aqui. I've never seen Game of Thrones. Eu nunca vi Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos, a série, né? Deixa eu ir pro próximo, para ver se tem mais um diferente aqui. Ó, alguém pode dizer assim, ó. I've never had a computer. Nunca tive um computador. Ok, então é uma experiência interessante para essa pessoa, de repente, ter esse computador. Ok, então tá bom. Nós vimos aí mais uma característica importante do Present Perfect. Tudo bem? E eu vou pedir que vocês me façam um exemplo, tá? Usando esse aspecto gramatical, tá? Que é sobre experience. Uma coisa que vocês fizeram, alguém que vocês viram, alguém com quem vocês conversaram, um lugar onde vocês estiveram, qualquer coisa que dê a ideia de uma experiência que vocês tiveram e usem Present Perfect. Vamos fazer isso agora, por favor? Vou colocar um aqui. I've never climbed a mountain. Eu nunca escalei uma montanha. I have been in São Paulo last year. Ok. Aí, lembrando, Vinícius, obrigado pelo exemplo, viu, Vinícius? Lembrando que quando você usa essa estrutura have been, você usa to, tá? I have been to, por exemplo. I've never been to a USA. I've never been to the USA. Bom, mas você captou bem. I've never climbed a mountain. Ok. Alguém mais quer falar de uma experiência que teve ou não teve? I have never been to Europe. Ok, Denise, to Europe. To Europe, ok. Mas vocês captam o aspecto principal, vocês estão observando bem? Ok. Ótimo, muito bem, gente. Vamos continuar com a próxima explicação sobre o Present Perfect. Depois eu vou pedir para vocês relembrarem todas, forma de revisão. Ok. In an uncompleted action, to suggest that we are still waiting for the action to happen. All right? Então, aí nós vamos falar agora de uma ação que não foi concluída ainda. Present Perfect. Tá? Normalmente usamos essas duas partículas, nesses dois advérbios aí, yet ou still. Essa é bem bacana, bem fácil. Vou marcar aqui para vocês acompanharem a leitura. Olhem só. James has not finished his homework yet. Okay? O James não concluiu ainda sua tarefa de casa, seu dever de casa. Okay? E aí, geralmente, eu uso esse advérbiozinho para dizer que, na forma negativa, tá? Yet. Pode ser usado na forma negativa ou interrogativa, yet. Ok? Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Ok? A Susan, ok? Não domina o japonês, né? Mas ela pode se comunicar. Quando eu falo uma expressão, quando eu uso uma expressão dessa, vejam só, vamos localizar, vamos observar onde que está a ideia de que não foi concluída a ação. Oh, Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. A ideia que nós temos é de que ela está estudando japonês, de que ela está aprendendo japonês, olha, aprendendo, processo, elas têm processo. Mas é uma ação que ainda não chegou ao ponto ideal, ao ponto conclusivo aqui. Tá? Então, Susan hasn't mastered Japanese. Né? Quer dizer, ela ainda não domina completamente, ainda não domina. Então, mas ela pode se comunicar. Próximo. Bill has still not arrived. Ok? O Bill ainda não chegou.
que quer dizer que esse processo de chegar ainda está por acontecer. Aí eu usei o verbo, a palavra still, mas poderia ser o yet no final. Ok? Bill hasn't ou has not arrived yet. Poderia ser, não tem problema. Próximo exemplo. The rain hasn't stopped. Ok? Eu não preciso usar necessariamente o still e o yet para dizer isso. De que aquela ação, aquele fenômeno ainda não terminou. The rain hasn't stopped. A chuva não parou. Ok? A chuva não parou. Próximo. I have not yet finished the report. Bem comum, essa é bem comum, bem legal, assim, para vocês captarem a estrutura, né? Eu ainda não concluí o relatório. Esse yet poderia ser no final também. I haven't finished the report yet. Tá bom? Aqui tem uma repetição, não tem problema. Aí vamos para o próximo. They haven't yet arrived. Tá? Aqui é só uma mudança aqui dessa partícula, mas a mesma coisa. Vamos criar alguns exemplos aqui, nossos mesmos. Vamos ver aqui. Ação que ainda não está concluída ainda. The year... Concordam? The year hasn't finished it yet. Finished it yet. Ok? Have you already finished the translation? No. I haven't finished it yet. Tá bom? Então, uso o present perfect para se referir a uma ação que ainda não foi concluída. Tá? Essa não é difícil, eu acho que não seja. Vocês vão encontrar muito material legal aí pela online para fazer exercício, tá bom? Ok. Eu vou dar um exemplo aqui no chat para vocês, ó. This class hasn't finished yet. A aula ainda não terminou. É uma aula que ainda está em andamento. Então, uma ação que não foi concluída. Essa é bem fácil, eu acho. Agora, vamos para... Ok. Aí eu tenho um outro material aqui para complementar. Vai servir de revisão para vocês. Eu vou mostrar agora, tá? Ok. Só para relembrar, pessoal, nós vimos isso aqui. Tá bom? Nós vimos esse assunto aí. Agora eu vou mostrar outro material que tem uma explicação um pouquinho diferente, mas que significa a mesma coisa. Vamos lá. Já aparece aí o novo slide? Ok. Não apareceu, vocês me falem. Mais exemplos com an uncompleted action. Right? Jamie has not finished his homework yet. Isso aqui já foi, né, pessoal? É a mesma. Ok. Falando de experiências, esse é o mesmo material, ele só está um pouco diferente. Vamos aqui ver alguns exemplos que a gente não leu. Olha aqui. Vejam só este. Have you ever climbed the Eiffel Tower? Você já escalou, já subiu na Torre Eiffel? Tá falando de experiências. Esse também a gente já viu, porque eu deixei um espaço aqui. Eu acho que eu vou mandar isso para vocês exercitarem em casa. Ok. Alright. Agora vamos parar nesse aqui, que é uma explicação complementar. Eu quero que vocês foquem bem nessas duas partículas aqui, pessoal. Olha. Since, tá? E for. No present perfect, que elas são muito usadas no present perfect, eu tenho o seguinte. Eu uso a palavra since para indicar o início da ação. Start. E o for para indicar a duration, a duração da ação. Tá? Não é a conclusão, é a duração. Tá bom? Então vamos ver isso aqui.
We use this tense when we want to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue to the present. Usually we use it to say how long, and we need since or for. We often use stative verbs. Pretendo um dia dar uma aula para vocês sobre stative verbs. Mas vamos focar aqui. Então eu pergunto, how long have you lived in this city? Tá? Há quanto tempo você mora nesta cidade? How long have you? Por que eu vou dizer how long have you? Deixa eu pôr aqui no meu esse quadrinho para isso ficar claro. Qual é a diferença de você dizer assim? How long did you live in that city? How long have you lived in that city? Nós temos aqui duas frases bem parecidas, mas que têm sentidos diferentes. How long did you live in that city? Quanto tempo você morou naquela cidade, né? A ideia que passa aqui, que nós temos é isso aqui, ó. Doesn't live anymore. Não mora mais. Ok? Então é past simple. Aqui, still live. Então mora lá. Então, quanto tempo você morou, há quanto tempo você mora? How long have you lived in that city? Então vejam que aqui nós temos did you live? Have you lived? Past simple, present perfect. É óbvio, como a gente observou na explicação anterior, que o present perfect, a ação começou aqui, ela continua. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês no chat. Não, aqui mesmo, que aí todo mundo consegue visualizar. Que eu vou colocar isso aqui no... Vou pôr essa aula para vocês lá no canal, tá bom? Deixa eu organizar aqui o quadrinho. Vejam só. I lived for 3 years in Maringá, Paraná. I lived for 3 years in Maringá, Paraná. I've lived for 2 years in Palhoça, Santa Catarina. Aí, para exercitar, eu pergunto para vocês não precisam responder, mas pensem aí. I lived for 3 years in Maringá, Paraná. Em qual dessas eu morei e em qual delas eu continuo a morar? Esta aqui, no more, não moro mais. E essa aqui, still live, ainda moro. Tá? Então, quer dizer, eu mudei de Maringá para outra cidade, para Palhoça. Aqui eu morava, aqui eu continuo a morar. Tudo bem? Então, esses exemplos são muito bons para vocês separarem as coisas, separarem essa estrutura gramatical, o uso delas em relação ao present perfect e o past simple. Tudo bem? Aí nós temos aqui os exemplos abaixo, que é isso que a gente vai ver aqui no slide. Olhem só. Deixa eu desligar aqui essa anotação aqui. Vamos lá. I've known Karen since 1994. Então, eu conheço a Karen desde 1994. Ok? Normalmente, quando a gente está aprendendo inglês, essas estruturas, a gente tende a falar assim. I know Karen. Não chega a ser um erro, não é um problema, assim, certo? Ok? Porque o I know não expressa a ideia de que você já conhecia antes. Ok? Então, se é alguém que você conhece, teve contato lá no passado e continua tendo ainda, você vai usar o I've known, como está aí no exemplo. Tá? Deixa eu frisar aqui. Olha. I've known Karen. How long have you known Teacher Ronnie? Tá? Alguém pode te perguntar assim, olha. Vejam só. How
long have you known Ronnie? Há quanto tempo você conhece o Rony? Tá? Aí você... I've known him for 1 year. Eu conheço ele há 1 ano. Tá? Então é isso. Mas vamos aqui para as partículas principais. Since, for, since. Vejam só. Ao ler a frase, façam uma análise rápida e detectem o momento que começou a ação. Quando vocês detectarem, vocês localizarem o momento que começou a ação, aí vocês usam since, quer dizer, desde. I've known Karen since 1994. Ó, próximo exemplo. She lived in London for 3 years. Right? Aqui eu não estou indicando quando que a ação começou, mas eu estou dizendo a duração, há quanto tempo a ação ocorre. Ok? Próximo. I've worked here for 6 months. Eu trabalho aqui há 6 meses. Tá? I've liked chocolate since I was a child. Eu gosto de chocolate desde criança. She's been here since 2 p.m. Ela está aqui desde as 2. Pessoal, agora eu vou fazer mais uma pergunta específica e vocês respondem aqui, tá? How long have you... Pronto, que aí isso vai servir para todo mundo. How long have you studied English? Vamos lá, responda essa perguntinha para mim. How long have you studied English? Vocês podem usar o since para indicar o momento que a ação começou e o for para indicar a duração da ação, há quanto tempo ela acontece. Vamos lá, eu quero ver pelo menos um exemplinho aí para variar. I've studied English for 3 years. Ok. Correto. Aí, só fazendo uma observaçãozinha, tá? Pra gente progredir. Tá ótimo o exemplo. Gramática tá isso, studied. Então, você foi mais rápido que eu, Vinícius. Ótimo. E o English, que é o idioma, nomes de idiomas a gente se escreve com letra maiúscula, tá, pessoal? Ó, English, French, Italian, Japanese, tá bom? Mas gostei. I've studied English for 3 years. Muito bem, há 3 anos. Ótimo, ótimo. Alguém quer... deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Perguntar mais um, só para a gente fechar, porque acho que vai dar tempo certinho para a gente fechar o nosso conteúdo. How long have you lived in your city? How long have you lived in your city? Maurício, o Maurício saiu, porque ele foi ao trabalho, né? Ok, tudo bem. Tá ótimo. Vamos lá para o próximo, para a gente concluir aqui com mais um slide aqui. Deixa eu olhar, parece que alguém... Mais um exemplo. I've lived in my city since I was born. Ótimo. É isso aí, Vinícius. I've lived in my city since I was born. Perfeito. Uhum. Ok, vamos aqui, gente. Mais since and for, nós temos aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui para vocês observarem aqui. I have played the piano. I have played the piano for 15 years. Há 15 anos, né? Eu toco piano há 15 anos. She has worked here for 5 years. Ela trabalha aqui há 5 anos. Tá? Qual seria a diferença, só para não esquecer do que a gente está falando, qual seria a diferença de dizer assim? She has worked here for 5 years. E se eu disser assim? She worked here for 5 years. Qual a diferença? O primeiro, she has worked here for 5 years, ela continua a trabalhar ali. Trabalhar aqui, que é a palavra here. Né? Ela continua a trabalhar aqui. She worked for 5 years. She worked here. Deixa eu colocar o here que falta aqui. She worked here for 5 years. Ela trabalhou aqui por 5 anos. Não trabalha mais.
tá? Isso, eu gosto de fazer isso para vocês confrontarem aí o past simple com o present perfect. E isso vai dando clareza, sabe? Vocês vão tendo domínio do uso dessas estruturas, tá bom? Aqui no próximo, they have lived in this neighborhood for only 3 months. Ele mora aqui nesse bairro por apenas 3 meses. Ok. Deixa eu ver o que nós temos mais. Ainda tem um outro aspecto importante, mas todos os outros citados antes já resolve o uso do present perfect. Se vocês exercitarem, revisarem, tá? Criarem exemplos de acordo com esses exemplos aqui, e aí vocês vão dominando. Lendo jornais, presta atenção, isso eu incentivo muitos alunos a fazerem. Leiam, aprendam a ler. Existem 2 formas de você ler. O leitor comum, ele lê e absorve as informações que ele precisa. Nós somos bilíngues, né? Vamos dizer assim, nós precisamos, no caso do processo de aprendizagem, lermos para nos informarmos, mas também para, principalmente, os tradutores, tá? E linguistas, que querem escrever melhor, que querem entender melhor a gramática e a estrutura do idioma. Então, a gente precisa, além de ler os textos, os jornais, para ter a informação, também ler olhando as estruturas gramaticais, certo? As nuances do idioma, porque isso vai chamando a sua atenção. E você vai praticando, e faz isso de uma forma bem natural. Eu sempre faço isso ao assistir a filmes, a ouvir músicas, ok? A ler textos, jornais e tudo mais, ok? Porque aí eu observo, sabe, uma estrutura nova, ou como aquela estrutura está sendo usada no idioma. Por exemplo, a partir de hoje, eu sugiro que vocês leiam os textos, qualquer texto, jornais e tudo mais, detectando onde que está o present perfect e o past simple. Depois, com o tempo, não vai ser preciso ficar com isso, né? Isso acontece de uma forma natural e vocês não percebem. Mas agora que vocês vão exercitar o present perfect, façam isso. Leiam. Olha, gente, vocês não vão reclamar por falta de material para exercitar lá no grupo. Não vão. O grupo é repleto de textos, e textos com áudios, com pronúncias. E vocês podem usar isso. Vocês podem ler o texto apenas com o objetivo. Eu vou ler esse texto aqui, já saber onde é que está o present perfect aqui. E observar se ele está sendo usado corretamente. Porque, vejam, até nativos erram no present perfect, tá? E aí a gente vai compartilhando, vai se ajudando e vai aprendendo bastante. Tudo bem? Então, a gente viu aqui, para fecharmos a nossa aula, ok, pessoal? Trabalhamos hoje os principais aspectos do present perfect, tá? Accomplishment, change over time, life experience, uncompleted actions. Então, guardem essas palavras-chave, tá? Para que vocês venham exercitar, né? Exercitem mais posteriormente, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, a gente vai, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Ainda temos mais uns 2 minutos. Se quiserem, perguntem, por favor. Ok. Então tá certo. Espero poder ter ajudado. Ok? Continue lá no grupo e qualquer dúvida a gente vai batendo um papo lá e vai... Tudo bem? Um abração para vocês. Ajudou muito. Aham. Obrigada. Ok. Entender bem o present perfect. Quando você domina o present perfect, a sua redação melhora muito, tá? Muito mesmo. Então, quando alguém disser assim, I have lost my wallet, I lost my wallet, você já sabe que I have lost my wallet é porque o cara ainda está procurando a carteira e ele ainda está preocupado com essa carteira. Ele perdeu, não precisa dela. I lost my wallet, coisa como tem uma carteira que eu perdi, não sei quanto aí, não importa mais. Tudo bem? Então, um abraço e a gente se vê. Muito obrigada. Ok, tchau, pessoal. Tchau.